Ô, mas, rapaz, o vídeo é hoje. Eu não ia gravar hoje, não ia não. Tanto é que eu tô gravando saindo, em vez de normalmente chegando de algum lugar, né? Da padaria que eu sempre vou comprar pão. Então, o que que acontece? A gente, às vezes... Eu começo com a gente, às vezes, né? Falando dos vídeos, mas... Deixa eu abrir aqui, ó, o portão. Eu falo muito nos meus vídeos, sobre a questão das coisas que acontecem quando a gente está no processo de desenvolvimento ou de estudo, de aprendizagem, sobre o quanto você deve focar nas coisas e tal, e fazer, né, o processo normal, e persistir e tal. Mas uma coisa que eu peguei a visão agora saindo é que quando normalmente a gente passa por algo que literalmente já meio que acabou com a sua motivação, de que você fazendo aquilo, você tem uma certeza de que vai dar certo. Tipo, exemplo, eu vim trabalhar aqui nessa cidade e eu vim com a certeza de que eu ia fazer o processo e que o processo já ia me dar a certeza de me levar a algum lugar. Porque eu vim no intuito de trabalhar, vim no intuito de completar os estudos, ou no trabalho aprender o trabalho, durante o trabalho estudar, porque já tinha alguém que trabalhava em outra função que eu queria fazer também, porque pagar mais. E como a pessoa já trabalha na função, já tem uma moral, já tem um tempo trabalhando com essas pessoas, a gente tem certeza disso, né, de que vai conseguir, porque só vai demorar alguns meses. Mas o que acontece quando tem a situação de que você perde tudo, de que a pessoa que ia te ajudar não te ajuda, não vai ter como, de que o estudo que você fez não vai ser o suficiente, porque não adianta você só fazer e depois procurar o emprego, porque quantas pessoas, exemplo, estuda, sem mais de estudar, vai pra faculdade, corre atrás de um sonho, e aí 4 anos depois de fazer a faculdade, essa pessoa não consegue emprego na área que estudou, aí se fode em trabalhar em outra função. Quantas pessoas no meu tempo de estudo, na 5ª, 6ª série, fez faculdade, 4 anos de faculdade, se matou de fazer curso para complementar a faculdade. Eu vi pessoas com mestrado não, depois da faculdade eu esqueci, depois da faculdade que faz doutorado, não, faz a faculdade e depois, mestrado, né? E aí, quando eu tava lá, eu estudando na 6ª ou 7ª série, a pessoa tava trabalhando como... É uma tia que fica na sala, ajudando a professora. E a pessoa tinha faculdade. Só que nem aí eu me toquei que, tipo, às vezes, o sonho que você quer realizar demanda tempo. Quando você consegue, entre aspas, não é tão fácil você, tipo, trabalhar na área, porque você não tem vaga. Você não conhece alguém pra te ajudar a colocar você na área. E você tem que ficar anos fazendo outra coisa, porque você não conseguiu entrar no que você queria. E aí desmotiva pra caralho, você tá ligado, né? Entenda que sempre que, às vezes, por mais que você lute, por mais que você se esforce, nem sempre você vai conseguir aquilo que você quer no tempo que você quer. Pega a visão. Deixa eu falar com vocês. Eu gravei, né, de manhã, indo pro trabalho, e de manhã, de tarde, só que não deu tempo porque o busto tava vindo. E aí também chegou uma pessoa para conversar comigo, e aí eu encerrei o vídeo, né? Mas eu tô aqui para complementar aquilo de tarde que eu tava falando, antes indo pro trabalho, que foi a questão do imprevisto, quando acontece uma coisa que realmente faz com que você desista daquilo, da situação que você se colocou em relação a estudar, a focar em alguma coisa, a se comprometer, a ter compromisso, enfim, isso.
Eu falei um pouco, eu dei um exemplo da faculdade, não foi? Da questão da faculdade, que às vezes você tá ali, estuda, tá, faz aquilo tudo, tá, e na hora de poder colocar o seu estudo, a sua experiência em prática, você não consegue nada. Nenhum trabalho na área, não consegue. Então o que acontece? Bate aquele desespero, né? Aquela coisa, ou até mesmo durante o processo de que você está estudando e fazendo as coisas, aconteceu alguma coisa. Foi o assunto de tarde, né? Não sei se eu lembro muito bem, acho que foi isso. Depois eu vou ver o vídeo para ver se foi isso. E o que acontece? Eu tenho umas paradinhas, eu indo pro trabalho, eu fui refletindo e voltei refletindo essa relação. Realmente aconteceu um bagulho também comigo, tá ligado? Para agora, em relação aos meus estudos e ao processo de poder ganhar, conseguir outro cargo, né, na empresa tal, que foi uma mudança de planos da pessoa que eu tava me ajudando, né? Só que, o que a gente aconteceu? Eu fiquei meio desesperado, fiquei assim, putz, e agora? O que vai acontecer? O que não vai acontecer? Tal, já fui ficando desesperado, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, não, pera, eu tô lendo, eu tô fazendo as coisas, tô estudando sobre desenvolvimento pessoal, em contrapartida, tô estudando sobre desenvolvimento das pessoas também, não só pessoal, mas das pessoas, para aprender um pouco. E aí, eu não coloco o que eu estudo, fugindo um pouco do que eu tava falando de tarde, para algo mais pessoal, o que tem a ver também, porque às vezes você tem que parar na situação que tá ali embolada, dar um passo para trás e falar, não, pera, calma, o que tá acontecendo? Se você estuda tanto, se você faz ler, se você tem uma ideia de que tipo tem um processo e o processo vai ser difícil e tem um deserto, né? E tem as criaturas que te atrapalham no deserto, tipo Cristo no deserto. Eu não estou usando o que eu estou estudando, o que eu estou lendo, o que é o que? Você parar, dar um passo para trás, respirar e falar, não, eu vou olhar aqui, fora da situação, porque quando a gente está na situação, dentro do contexto todo, daquela briga, você... Deixa eu ver se está gravando. Eu não sei se vai ficar torto, talvez eu fique meio torto, um pouco para lá, um pouco para cá. Mas enfim, quando você está dentro da situação, você não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor, do lado, assim, entendeu? No todo. Mas quando você para, quando você consegue parar no meio daquele reboliço todo, dar um passo para trás e falar, não, calma, dá um passo para trás e observa a situação de longe. Tira você de dentro da situação, que no caso é a sua mente, né? Porque o que te atrapalha é a sua mente, e observa você de fora da situação. Você fala, não, pera, eu já vim até aqui, já consegui isso até aqui, aconteceu isso? Aconteceu isso. Me prejudicou? Talvez. Porém, eu já sei, eu já sabia que ia acontecer isso. Então, tipo, parar, analisar, ver o que você já conseguiu, ajuda muito a você depois também tomar certas atitudes ou certas decisões depois da situação. Durante a situação, tipo, como a minha mente tá, porra, aconteceu isso, eu não vou conseguir mais ingressar naquela faculdade, eu não vou conseguir ingressar mais naquele curso. A pessoa que ia me indicar para fazer o trabalho, porque eu tomei o curso, saiu da empresa, algo assim, mas você tem que entender que você já fez o curso. Você pode muito bem conseguir ainda assim fazer as coisas, mesmo não tendo a opção central que você tinha para conseguir aquilo, mas ainda você tem o conhecimento, ainda você tem o curso, ainda você terminou o curso. Então tudo isso você só observa depois que você se tira da situação, se afasta do contexto ali do reboliço e observa de fora, fala, não, calma, mais tarde eu tomo essa decisão, ou mais tarde eu posso muito bem pensar melhor sobre isso, porque a mente já vai estar mais calma, o desespero já passou, entendeu? Então, tipo, calma, né? Por isso que eu queria colocar esse vídeo aqui mais tarde também, para poder ver essa questão toda. Então, o que acontece? Nesse rebuliço todo, a gente começa a colocar sofrimento no nosso próprio subconsciente ali, de que, tipo, não vai dar mais certo, não consigo mais, e aí você começa a pensar naquilo o tempo todo, e aí a repetição do pensamento faz com que você adquira aquilo como verdade já absoluta. Você pensa tanto naquilo,
que você passa a sofrer como se aquilo já tivesse acontecido. Já aconteceu isso comigo várias vezes e eu acho que isso não é legal. Na maioria das vezes a gente tenta não pensar, mas a mente fica martelando naquilo e é difícil você parar de pensar, mas não fica colocando sofrimento e aquilo e agora acabou, fudeu tudo. Não. Dá um passo para trás e aí repensa a situação. Não responde na hora, não faz nenhum tipo de, sei lá, de situação que agrave ainda a situação, né? Na hora só para, dá um passo para trás, pensa difícil, mas tem que ser feito. E é nessas horas que a gente tem que ser tipo assim, a gente tem que ser bem criterioso. A gente tem que ser nosso próprio advogado, nosso próprio réu, a gente tem que ser o próprio júri, entendeu? O juiz. Tipo, por quê? A gente já cria a situação, o cérebro da gente já começa a pensar de possibilidade de dar merda, ou que já deu merda, e aí a gente não se autoavalia. Como eu falei antes, dá um passo para trás. A gente não vê o que foi que a gente já tem, o que a gente já conseguiu, entendeu? E fica você brigando com você mesmo dentro da sua própria cabeça. Me bolei. Dentro da sua própria cabeça. Tipo, ficar um eu, aquele diabinho aqui falando, que não deu certo, que não sei o que, aí fica o outro, poxa, mas poderia dar certo, né? E aí fica aquela briga interior entre você e você mesmo, entre a culpa de não ter começado logo e a frustração de não ter conseguido, mas ter tentado e se esforçado bastante, tipo, é uma confusão. Então reflete, ó, porque a gente não pode estar com a ideia de tipo de ter pena da gente mesmo. Poxa, velho, eu sofro tanto, eu lutei tanto, agora não deu, eu não eu não me esforcei o bastante, ou me esforcei o bastante, ou me esforcei muito, agora eu tô cansado, não dá para iniciar. Não, calma, para, respira. É porque tipo assim, ó, quando acontece alguma coisa que você fica frustrado de não ter conseguido, mas ter se forçado tanto, se doado tanto para fazer, você começa. Primeiro você fica com raiva, depois você fica com pena de você mesmo porque você não conseguiu ou não deu certo. Mas o que que acontece? A gente esquece do processo, a gente esquece que, no meu caso, eu já sabia, tipo, eu já passei por isso, eu já sabia que ia dar merda em algum momento, ao ponto de eu falar, porra, fudeu, agora acabou. Então, tipo, mano, eu ficava, pô, e agora, o que que eu vou fazer e tal, eu não consigo reverter a situação. Foi por isso, esse vídeo aqui é para falar exatamente sobre isso, por isso que eu tô gravando de novo, de noite, já para contrapartida do vídeo de tarde, que parece que eu tô já desesperado. Parei, pensei, analisei a situação e vi exatamente isso. Eu já tenho um estudo, já tenho um conhecimento sobre a área que eu quero atuar. Então não é porque alguma coisa aconteceu que eu já perdi tudo o que eu construí. Não, eu não perdi tudo. Só aconteceu algo que me tirou uma porcentagem do que eu poderia ter conseguido. Mas a grande parte eu tenho, que é o conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você. Isso é certo. Então, tipo, a pior coisa que pode acontecer é você perder a vontade de tudo. Perder a vontade. Perder a vontade, perder a coragem, perder o ânimo, perder até a motivação, assim, que é uma coisa momentânea, mas, tipo, te ajuda em certos momentos, porque tem momentos que você tá motivado, você faz bastante. Quando você não tá motivado, você faz um pouquinho, mas você faz. Então, tipo, não pode perder a vontade de tentar de novo. A vontade de pegar o que você já tem, acrescentar de novo o que você perdeu ou não, e aí ir pra cima e foda-se, entendeu? O que não pode é perder a vontade de tudo, tá? Então fica aí, o vídeo foi assim, 2 vídeos, eu tô até já tá de noite já, entendeu? Eu tô em casa, né? Então nós estamos juntos, não perde a vontade. Se acontecer algo que te prejudicou, mas o processo continua, entendeu? Você só tropeçou e caiu, entendeu? Só que o caminho que você fez na queda, você não voltou para o começo. Você caiu no meio da situação. Então levanta do meio e continua andando. Esquece tudo. Não é perfeição, é se aperfeiçoar, tá? Tamo junto, é nóis. Eu nem sei se
o assunto for o mesmo. Mas se não for, fica a reflexão, porque eu não vi o vídeo que eu gravei, eu já esqueci, foi muita coisa no trabalho hoje. Eu não sei se é a mesma coisa, se é o mesmo assunto, mas se não for, pega aquela visão de tarde e pega essa daí como se fosse outra visão e nós estamos juntos.